Olá, igreja é um ajuntamento de pessoas chamadas para ir rumo a um propósito, rumo a uma pessoa. Nós já falamos um pouco a respeito do ajuntamento, já falamos um pouquinho a respeito do princípio ali do relacionamento com pessoas, mas agora eu quero falar com você o terceiro ponto da nossa definição de igreja. São chamadas. E a primeira pergunta é: chamadas por quem? Quem que chama essas pessoas para a igreja? Será que sou eu? Será que é uma ferramenta de marketing? Com certeza nós podemos ser usados por Deus para isso. Mas em última instância, quem chama essas pessoas é Deus. Essa é uma missão de Deus. E é Deus quem chama essas pessoas. E Deus chama essas pessoas por quê? Por qual motivo eu e você fomos chamados para pertencer a esta eclésia? Será que Ele nos chamou porque eu sou a melhor versão da espécie? Será que Ele me chamou porque viu algum potencial em mim? Porque Ele viu que eu tinha uma grande capacidade de mobilização? Não. Ele me chamou pela graça. Ele me chamou por causa da sua vontade. E se há algum motivo, Efésios fala que é por amor. Então, se não há nenhuma virtude no objeto desse chamado, e sim naquele que chamou, obviamente Deus pode chamar a todo mundo. Deus pode chamar todos, independente do tipo, independente da qualidade da pessoa. Não existe lixo humano. Nós não podemos desistir de ninguém. É Deus que chama, e Ele chama quem Ele quer pelo amor. Agora, para que Ele nos chama? Essa é a questão. Para quê? Para qual o objetivo? Para qual o propósito? Se eu não consigo discernir o porquê, mas eu posso pelo menos discernir para quê. Isso está muito claro. Fomos chamados para as boas obras. Nós somos chamados para ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulo, ensinar as pessoas a guardar tudo aquilo que Ele nos tem ordenado. O para quê está bem definido ali. E esse para quê é que nós vamos ter que discutir. Mas antes, nós temos que perguntar como nós somos chamados. Como essas pessoas foram chamadas e são chamadas para pertencer a essa eclésia. Como nós somos chamados? Nós somos chamados pela pregação do evangelho. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lembra que do exército de ossos secos, do profeta, e eles vieram à vida pela palavra, anunciando a palavra. E se é a palavra que chama as pessoas para virem, para saírem de suas tumbas, usando a analogia ali de Lázaro, para sair do barco, para essa caminhada sobrenatural, usando a analogia de Pedro, essa palavra tem um nome. Essa palavra se fez carne. Essa palavra habitou entre nós. Essa palavra é Jesus. É a mensagem do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele não contém o poder de Deus. Ele não faz parte. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O apóstolo Paulo falou. E se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, se o Evangelho é a palavra, e se é a palavra que chama as pessoas para participar dessa grande família, por que a gente não prega a palavra? Prega a palavra. Ah, mas eu prego a palavra. Não. Será que nós estamos pregando a palavra? Será que nós estamos pregando Jesus? Será que nós estamos pregando o Evangelho? Porque a coisa mais fácil de fazer é você pregar a Bíblia inteira sem pregar o Evangelho. A coisa mais fácil que existe para fazer é você pegar assuntos imensamente variados, mas não está pregando a palavra, não está pregando o verbo, não está pregando Cristo e este crucificado, não está pregando a cruz, não está pregando a narrativa do Evangelho, criação, queda, redenção, consumação. A gente fala de tudo, fala de casamento, fala de família, mas não está pregado o Evangelho. E se a gente não pregar o Evangelho, os mortos não virão à vida, não ressuscitarão, não sairão de suas tumbas,
não virão para essa caminhada sobrenatural. Eu lembro que quando eu estava revitalizando a última igreja que nós estávamos ali trabalhando no norte do Paraná, e eu, preocupado com algumas questões da igreja, peguei a parábola do filho pródigo e fiz na minha concepção, uma ótima exposição a respeito de relacionamento de pais e filhos. Peguei a parábola do filho pródigo para falar sobre família. Achei que arrebentei. Falei aquilo, falei aquilo outro, de criar uma boa memória afetiva, para o filho voltar para casa, e o pai tem que ser assim, e o pai tem que ser assado. Aí cheguei na minha casa e senti uma dor terrível no coração. O desperdício que eu tive naquela noite, de ter pessoas ali, não muitas, eu estava começando, talvez a mulher estava sofrendo com o filho nas drogas, talvez o marido estava pensando em abandonar a esposa, vivendo aprisionado pelo pecado, uma outra pessoa sem esperança nenhuma, um adolescente ali com um pensamento absurdo, que a gente nem faz ideia que esses meninos estão pensando hoje em dia. E eu foquei em dar um curso sobre relacionamento familiar. Isso é uma benção, isso é importante, mas tem que ter outro momento para isso. Eu perdi uma oportunidade de pregar o evangelho. Então naquela noite eu decidi, nunca mais eu vou perder a oportunidade de pregar o evangelho. Poxa, eu vou lá, pontuo sobre paternidade, pontuo sobre criação de filhos, mas a mensagem é o evangelho. Eu vou pregar o evangelho. A gente estava no meio da pandemia. No meio da pandemia, aquela loucura. A igreja fecha, a igreja abre, gente morrendo, as pessoas sem norte, sem esperança. Depois da pandemia veio a eleição. Pastorada, tudo falando de tudo. Fala de máscara, não põe máscara. Fala de Lula, fala de Bolsonaro. Eu falei, eu vou pregar a palavra, cara. Eu vou pregar o evangelho. O mundo acabando, as igrejas fechando e a nossa igreja crescendo. Por quê? Porque é o evangelho que traz as pessoas à vida. É a palavra. Então a gente focou. Eu vou pregar a cruz. Cara, domingo que eu tiver a chance, eu vou pegar o texto que for, porque a Bíblia inteira é uma narrativa única. Quando eu falo pregar o evangelho, não estou pregar os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Estou falando pregar o evangelho de Gênesis, Apocalipse. Estou falando de Jesus. Está falando dessa grande obra. É uma única história. É um único mosaico que tem uma imagem central. Jesus Cristo de Nazaré, a sua obra perfeita. E a obra de Deus tem que ser anunciada sobre a obra de Deus, não sobre a minha moralidade. Como ouvi um pastor falando esses dias, se ao final da sua pregação o herói da tua mensagem não é Jesus, você errou. Se o herói da tua mensagem é você, o seu esforço, aquilo que você deve fazer, você não pregou o evangelho. O grande herói é Cristo. Os heróis do Velho Testamento são símbolos, são sombras do grande herói que venceu. Enquanto Israel fracassou no deserto, Jesus venceu no deserto. Jesus é o rei que Davi não foi. É o profeta que Moisés não foi. Jesus é a pregação, é a plenitude, a completude de tudo aquilo que foi prometido, e nós temos que anunciar o evangelho. É muito fácil você pegar qualquer texto da Bíblia e falar sobre qualquer assunto, mas esquecer de falar do evangelho. Principalmente quando a gente fala de assuntos sem relevância nenhuma, onde você vai lá, usa o púlpito para ficar vomitando as suas ideias, ideologias e confunde ainda. Isso aqui eu estou falando, não tem nada a ver, cara. Prega o evangelho. A gente não pode estar numa situação pior do que o apóstolo Paulo, debaixo de um governo pior do que o apóstolo Paulo, debaixo de Nero, do Império Romano. E você não vê ele falando. Ele está falando do quê? Ele está falando de Cristo crucificado. Ele fala disso em Atenas, ele fala disso em... Ele fala onde ele vai. Ele só tem uma mensagem: nada quis saber entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado.
Então as pessoas são chamadas pela pregação do Evangelho. Só que elas são chamadas para ir rumo a um movimento, para ir rumo a um propósito, rumo a uma direção. Igreja não é monumento, igreja é movimento. E aí eu lembro de um mito, é uma mitologia a respeito do Taj Mahal. Talvez você já deve ter ouvido falar, uma das 7 maravilhas do mundo. Tem um cunhado meu que foi missionário muitos anos na Índia, no Nepal, e agora ele está no Camboja. E ele diz que a história que é contada lá a respeito da edificação do Taj Mahal é a seguinte. O grosso, geralmente, todo mundo conhece. O rei era muito apaixonado pela sua esposa, a rainha, e de repente essa rainha morreu. Segundo a tradição, ela foi cremada, colocada numa caixa e feito ali um mausoléu para ela. E aí, de repente, o rei olhou aquela pequena caixa, aquele pequeno mausoléu e falou: isso aqui não reflete o amor que eu sinto por essa mulher. Esse pequeno mausoléu não reflete o tamanho do sentimento e da falta que ela me faz. Então mandou fazer para ela o Taj Mahal, que é aquele monumento monstruoso que pega centenas, milhares de metros quadrados lá, de uma altura absurda, coisa linda, maravilhoso. Só que aquilo ali demora para fazer. Demorou, se eu não me engano, 23, 26 anos para fazer. Ficaram fazendo. Chegou o grande dia da inauguração. Vamos inaugurar o Taj Mahal. O rei vai vir essa comitiva, o pessoal começa a tirar, né? Resto de obra, tirar sujeira aqui, tirar coisa dali. De repente acha uma caixinha suja, cheia de poeira, pegou a caixinha e jogou fora. Era mulher. Era o objetivo, era o propósito daquilo tudo ali. Focaram tanto no monumento que se esqueceram do porquê aquele monumento foi feito. E quando eu ouvi essa história, eu pensei, cara, isso é o cristianismo. Como um todo. Não estou falando da igreja do Senhor, estou falando do movimento do cristianismo. O nosso amor por Jesus é tão grande, né? O nosso amor pela teologia é tão grande que nós vamos criando monumentos. E aquele que morreu e ressuscitou foi esquecido ali. Não é mais o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer os monumentos, como a gente falou aqui nas aulas anteriores. Fazer as estruturas. Mas nós somos chamados para um sobrenatural, cara. Nós somos chamados para se movimentar e é um movimento sobrenatural. Eu gosto de usar a analogia de Pedro sendo chamado por Cristo para o barco como uma analogia, um símbolo da igreja. Então nós vemos ali a palavra chamando Pedro, vem para fora, igual Lázaro saindo da tumba. E ele caminhando por sobre as águas. A caminhada da igreja é sobrenatural. É uma caminhada que não era para dar certo. Desde o começo. Tinha tudo para dar errado. Você vê lá um zelote que estava ali louco para matar todos os romanos e os traidores, os judeus traidores, andando com um publicano, Mateus, unido ali. Isso é maluco. Nós que nascemos em queda, desde o ventre da nossa mãe, aprendendo a mentir, a enganar, a sermos egoístas, de repente, depois de 20, 30, 40, 50 anos, recebemos essa chamada para se despir desse velho homem e andar em novidade de vida. É como andar sobre as águas. É sobrenatural. É impossível. Se não for sustentado pelo poder de Deus, é impossível. Então, sim, é importante ter gestão. Nós estamos falando de uma instituição, é importante termos estratégias, estamos falando de pessoas, mas a igreja é uma caminhada sobrenatural. É um chamado para viver algo que não era para dar certo. Uma chamada para viver algo que não é humanamente possível de acontecer. E por causa disso nós precisamos do poder de Deus. Do Espírito Santo, que é o gerador, que é quem produz essa igreja, essa eclésia, essa questão espetacular que Deus escolheu para chocar o mundo, né? Que Deus escolheu manifestar a sua sabedoria através da multiforme, pela igreja, pela eclésia, não pelo prédio, não pelo monumento,
pelo movimento sobrenatural de Deus, chamando e juntando pessoas em torno da sua palavra, em torno da sua pessoa, para ir rumo a um propósito, para ir cumprir a sua missão. Mas isso é uma conversa para o próximo vídeo. Fique na paz e até mais.